O número de personal trainers vem crescendo cada vez mais, vem aumentando a concorrência e o maior beneficiado é o usuário, é você mesmo. A oferta desse serviço foi popularizada, ou seja, muitas pessoas agora têm acesso a esse serviço. Quais critérios você realmente deve dar importância no ato de contratar um personal trainer e não cair numa enrascada? Meu nome é Aurélio Alfieri, sou personal trainer há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou dar dicas fantásticas para você escolher um bom professor para te atender aí na sua casa, na sua academia ou no seu condomínio. A primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem quando vão contratar um personal trainer é: qual é o preço da aula, professor? O preço da aula é sim uma condição importante no ato da contratação, porém temos que ter alguns cuidados antes mesmo de saber o preço. Primeiramente, devemos saber que apenas profissionais formados em educação física podem exercer a profissão de personal trainer. Para conferir é muito simples, entre no site do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física. Lá constam o nome de todos os professores formados. O nome desse professor que você está pesquisando tem que constar nessa lista. Se não constar, pergunte para ele se a grafia do nome está correta ou se ele está utilizando algum apelido. Mas o nome dele deve sim constar nessa lista. Se não constar nessa lista, você pode sim estar correndo riscos. Eu vou colocar o link aqui embaixo do endereço do CONFEF para facilitar aí a pesquisa. Existem muitos professores atuando de maneira ilegal e criminosa, caracterizando exercício ilegal da profissão, que é crime previsto por lei aqui no Brasil. Portanto, se você vai receber esse profissional na sua casa, tome muito cuidado, pois o Conselho de Educação Física não fiscaliza as residências, apenas as academias e os clubes. Então, muitos profissionais que não são formados preferem atender nas residências ou também nos parques para evitar a fiscalização. Então, se esse profissional atender só na sua residência ou só em parques e não atender em academias, desconfie. Pesquise no site do CONFEF e veja se o nome dele realmente está lá. Solicite o currículo desse professor. Fique tranquilo, pois você é o chefe. Você já viu algum funcionário sendo contratado em alguma empresa sem levar o currículo? Com o currículo em mãos, veja se os cursos e as especializações, caso ele tenha, estejam alinhados com os seus objetivos. Agora que você já pesquisou o nome desse professor, viu que ele realmente é formado, recebeu o currículo dele por e-mail, você pode ter a segurança de marcar uma aula experimental, uma entrevista com esse professor. Nessa entrevista, você que tem que avaliar esse professor. Veja se ele tem empatia com você, veja se ele tem postura profissional, veja se ele tem pontualidade e veja se os seus valores estão alinhados com os valores desse professor. O que você deve esperar de um bom professor? Primeiramente, esse professor tem que fazer uma entrevista com você, perguntando quais são suas preferências, se você possui alguma limitação ou algum problema de saúde, perguntando quais são seus objetivos e quais são suas metas. Depois da entrevista, o professor deverá fazer uma avaliação para complementar o diagnóstico e avaliar o desempenho. A prescrição dos exercícios deverá ser compatível às necessidades e às condições físicas do cliente. O personal deve interagir incentivando o cliente a todo momento. Periodicamente devem ser feitas avaliações para saber se o trabalho está no caminho certo. O bom professor deve estar comprometido com os objetivos e com as metas do cliente. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Se você tiver alguma sugestão que possa ser adicionada a esse vídeo, coloque aqui nos comentários. Assine nosso canal, pois semanalmente eu posto vídeos como esse. Um abraço, até mais. Tchau, tchau!